errado. Então vamos por partes. Mas sim, o primeiro assunto tem que ser sobre a chegada de Lucas Veríssimo ao Santos. Zagueiro que já tinha passagem por aqui, saiu, foi para o Catar. As coisas não estão em paz, muito menos tranquilas por lá. E acho que tudo isso sugeriu muito uma volta para casa e necessariamente a casa literal, que é a Casa Santos, onde ele foi revelado na sua base. Acho que é um assunto que agrada a grande maioria de vocês, principalmente por ser zagueiro. Estávamos precisando muito de um zagueiro. A diretoria se desdobrou por essa contratação. A negociação avançou ontem pela parte de manhã/tarde e foi evoluindo. Ficamos muito apreensivos porque realmente a janela fecha hoje. O Santos teria como enviar essas documentações até às 7 da noite de hoje, dia 3, e às 5 da tarde ele está anunciado, Lucas. Eu não sei como reagir. Cara, não faz parte dos planos. A gente que cobre o Santos e vocês que acompanham há muito tempo sabem que os últimos dias de janela sempre são caóticos. Às vezes eles dão certo, mas dão certo sem nenhuma tranquilidade, né? Cara, sem nenhum conforto. A última janela, lá em julho, agosto, foi quando o Santos trouxe Adonis e Alexis no último segundo, né? Essa a gente sabia do Lucas Veríssimo, quando se vazou já estava em negociação, mas ontem, quando a gente conversava com as fontes de ambos os lados, a primeira resposta foi, cara, difícil. Depois foi, andou. E a gente foi dormir falando, avançou. A gente falou, será? Mas, meus amigos, a gente foi dormir 3h30 da manhã, pensando na possibilidade de uma fechamento do início da janela. Por conta do fuso horário, 3 da manhã aqui seria 9 da manhã, né? No Catar. E o Santos conseguiu efetivar essa contratação e mais do que conseguir o Lucas Veríssimo, o Santos consegue em condições excelentes, tá? Eu evito dizer esse tipo de coisa, mas parece mentira. Parece mentira. Eu sei que é verdade, porque a gente apurou, a gente confia nas nossas apurações, mas é algo tão bom que não parece o Santos. É fora da realidade. O Santos ele faz tantas negociações ruins, gasta tanto dinheiro, que quando você contrata um jogador interessante como o Veríssimo, nessas condições que a gente vai falar daqui a pouco, a gente olha e fala, não é possível que foi o Santos que conseguiu isso. Geralmente é notícia de outros clubes que a gente olha e fala, caramba, como o Santos seria legal se fizesse isso. E foi o Santos quem conseguiu contratar o Lucas Veríssimo parcelado anualmente com a primeira vez em dezembro. A primeira parcela vence em dezembro. É loucura, é sério, é bizarramente boa a negociação do Santos e a gente vai contar mais por que o Santos conseguiu essas condições e quando que o Lucas Veríssimo vem, que eu acho que é a grande interrogação neste momento. Eu acho que podemos até começar por essa última parte, que foi uma coisa que preocupou muito de vocês, né? Só um contexto sobre essa negociação. O Veríssimo está em Doha, onde fica o clube Al Rail, é assim que fala? Al Duhail. Al Duhail, desculpa. Mas ele estava no Al Akra. Mas atualmente no Al Rail? Não, ele é do Al Duhail emprestado ao Akra. O Santos comprou junto ao... Que é o que importa. Os dois ficam no Catar. Ambos ficam no Catar, especificamente em Doha, e as cidades também estão passando por esse processo horroroso da guerra que está acontecendo lá fora, e bombas estão sendo enviadas e acaba pegando essa região também. Isso assustou muito a família de forma geral. Dessa forma, eles acreditaram que o melhor caminho era realmente retornar ao Brasil. Receberam propostas de outros clubes também, não somente do Santos, tá? Acho que todos os clubes se mobilizaram pensando nessa fragilidade da guerra e no brasileiro poder voltar para o Brasil. Veríssimo é um desses e ele foi cotado por outros clubes, Palmeiras, Corinthians, mas mais do que isso, ele decidiu voltar para casa. Então esse é o contexto, existe uma guerra acontecendo lá fora e esse retorno para o Brasil não é fácil. Tá? Não existe previsão, inclusive, para que isso aconteça, e acho que isso é um ponto de preocupação dentro dessa negociação. A parte mais difícil já passou, que é fechar essa negociação. Ele já rescindiu do lado de lá, já ocorreu um agradecimento do clube, uma oficialização por parte do Santos, mas diante desse contexto guerra, a vinda para o Brasil está muito perigosa, justamente por conta desses mísseis que estão acontecendo lá fora. A saída do país via terrestre, emitiram até um alerta, inclusive, do governo lá, para que evitem, né, fazer esse percurso terrestre, evitar esse percurso, porque, infelizmente, eles estão sujeitos. Então, esse é o maior ponto de preocupação no momento. E pelo que a gente apurou junto com o Santos, existe muita tranquilidade por parte do Santos sobre esse assunto, tá? O Santos, obviamente, vai, enfim, buscar, estudar essa possibilidade de saída antecipada, mas o principal e a prioridade é manter essa família em segurança para que esse retorno ao Brasil ocorra da melhor forma possível. A princípio, ontem mesmo, quando eu estava conversando com as pessoas que trabalham com o Veríssimo, eles nos disseram, não, eu acho que a saída, ele ir pegar um carro, ele pode ir até a Jordânia, que não é tão longe, ou mais distante ainda, seria ir para a Arábia Saudita, em Riad, 10 horas de carro. De ontem para hoje as coisas escalaram, né? Antes, o pessoal do Catar, o povo do Catar, estava olhando o ataque
à distância. Você via pelo céu e pelas notícias, mas você não via na tua própria casa, perto de você. As coisas escalou. Teve um ataque em direcionado. Doha, né? No Catar. A gente não vai se aprofundar sobre questões geopolíticas, vocês estão vendo, né? Irã, Israel, Estados Unidos e os países do Oriente Médio estão todos comprometidos de alguma forma. Se não está perto da tua casa, está próximo. Tanto é que a família do Lucas Veríssimo, os alunos não estão indo para a escola, as crianças não estão estudando, o shopping está fechado, então está aberto conveniência e farmácia e hospitais. Mercado, às vezes. Esses mercados mais pequenos, menores, né? Então a situação está difícil no Catar. De ontem para hoje a coisa escalou. Hoje a informação não dá para sair de carro, tá? A ideia seria ir de carro até um local onde o aeroporto estivesse aberto. Hoje o aeroporto do Catar e dos países próximos está fechado. Inclusive teve voos do Brasil em direção ao Catar, Irã, Israel, e eles voltaram no meio do caminho. Voltaram depois da escala. Então a situação é complicada no espaço aéreo. Hoje, se o aeroporto do Catar está fechado e os países próximos são difíceis de chegar de carro, de ônibus, de carro blindado, de não sei o quê, uma alternativa seria a Força Aérea Brasileira enviar um avião, um voo, via Itamaraty, numa questão tipo, os brasileiros do Catar estão comprometidos. Mas não se chegou a esse nível. A família do Veríssimo está preocupada, mas não está com um míssil na sua cabeça, não está dentro de um bunker. Então a situação não escalou para esse momento. Então hoje o Santos monitora a situação, torce, assim como todos nós, para que haja um cessar-fogo, para que haja um momento mais tranquilo e que o próprio aeroporto do Catar ou dos países próximos esteja liberado nos próximos dias para que o Veríssimo venha. Mas o Veríssimo enviou a assinatura dele de forma digital e o Veríssimo enviou os exames feitos pelos clubes recentes, ao do Rail e ao Accra, porque o Santos não pôde recebê-lo para os exames. O anúncio do Santos foi com vídeo antigo, não teve imagem atual, porque ele está lá. E essa é uma questão para os próximos dias. Pode ser que amanhã melhore, semana que vem melhore. Pode ser que ele jogue contra o Mirassol, pode ser que ele jogue em abril. Não tem como prever isso ainda. É um próximo passo. Neste momento, o Santos comemora as condições do acordo, que a gente vai falar já já, porque de fato são muito boas. Esse próximo passo não é uma questão do Veríssimo, é de qualquer cidadão que esteja no Catar ou Oriente Médio e queira vir para o Brasil. Não tem como você mandar um helicóptero do Neymar, sabe? Que nem estão brincando na internet. É um caso sério e o Santos vai ver nos próximos dias o que fazer para receber o jogador. Muito bem. E aí, falando agora sobre essa questão de condições financeiras, acho que é importante também a gente dar contexto para que ele jogue no momento, antes de rescindir, no Catar, onde move um valor milionário em relação ao futebol árabe, né? Então, esse processo de retorno ao Santos, levando em consideração o contrato que ele tinha vigente no Catar, acabou inflando muito a questão salarial, né? Não tem como a gente chegar e dizer que foi uma contratação ótima, em condições ótimas, que isso de fato aconteceu, mas a folha salarial vai pesar bastante com a chegada do Veríssimo. É o segundo salário mais alto do elenco, segundo vocês, certo? Ninguém vai ganhar mais que o Neymar no Santos, né? Ele só ganha abaixo do Neymar. Mas é o segundo. É o segundo, só abaixo do Neymar. O que é uma loucura. É que assim, o Veríssimo ele fez uma força gigantesca para vir. Sim. E ele precisa ser recompensado de alguma forma. Sim. E não é que no Santos ele vai ganhar o dobro do que ele ganhava no Catar. Ele vem para cá para ganhar o patamar que ele já tinha conseguido na carreira. E no Corinthians ele já tinha esse patamar milionário. A própria renovação, a última do Santos, foi uma renovação alta. É que o Santos, neste momento financeiro, acaba tendo mais dificuldade de lidar com altos salários. Mas é o salário que está sendo praticado no país. Próximo ao salário que o Tiquinho Soares ganhava no Santos, por exemplo, né? Que eu acho que vai entregar muito menos do que o Veríssimo. As condições do acordo, da transação em si foram muito boas. Já as do salário, a gente não gosta de falar salário abertamente aqui para vocês, né? Alto. Mas é um patamar milionário, né? Não apenas de 1 milhão, é mais de 1 milhão. Mas as condições do negócio em si, de fato, foram muito boas. Por isso que eu brinquei que parece que são de mentira. O Santos vai contratar o Lucas Veríssimo por 4 milhões de dólares. O mesmo valor pago por Alexis e Adonis. Okay. O Alex foi até mais, que foi de euros. Meu porque Deus, estava na Rússia. Dólares. Adonis foi dólar. Então, o mesmo valor. E o dólar está mais baixo do que naquele momento. Agora, hoje, o dólar está em queda. São 4 milhões de dólares, dá mais ou menos 20 milhões de reais, parcelados em 4 anos, com o primeiro pagamento em dezembro. Realmente a condição é ótima. O Santos vai pagar 5 milhões de reais em dezembro de 26, 5 milhões de reais em dezembro de 27, 5 milhões de reais em dezembro de 28 e 5 milhões de reais em dezembro de 29. A gente pode aqui analisar, talvez seja para outro momento, de como o Marcelo Teixeira está passando para frente a contratação, né? Porque dezembro é mês de eleição. A eleição costuma ser lá para o dia 9 de dezembro, certo? A parcela do Veríssimo em dezembro vai ficar para o próximo.
seja ele quem for, ou para SAF, ou para qualquer um. Mas esse acordo é bem feito. O Veríssimo assinou um contrato de 3 anos, prorrogável por mais 1, tá? E essa condição de pagamento foi muito boa. Foram 4 dias de negociação, pelo que eu ouvi. O Alexandre Matos, daqui do Brasil, o Veríssimo batendo na porta do clube lá, porque ele continuou treinando, tá? A família não foi para a escola, mas os treinos continuaram ocorrendo. E os 2 empresários, o Pettinati, o Marcelo Pettinati e o Caio Cobra, eles entenderam a situação. Porque é natural nesse momento, o país está em crise. O Veríssimo vai voltar, vou fazer um leilão. Mas estava no final da janela, então era o momento de chegar para o Veríssimo e falar: o que você quer? Eu ligo para o Corinthians, eu ligo para o Palmeiras. Recentemente ele foi procurado por Corinthians, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Atlético Mineiro, além do Santos. O Santos, quando foi procurar ele, no começo de fevereiro, tomou um não como resposta, porque não tinha essa questão da crise ainda, ninguém queria liberá-lo, né? Então, agora, gente, Veríssimo, faltam 4 dias para saber o que você quer. Aí o Veríssimo conversou com a família dele e falou: quero o Santos. Porque no momento que você se sente inseguro, você quer tua casa. Tá? Você tá olhando o míssil, tá olhando tua criança chorando. Você pensa: eu quero que as crianças estejam com os avós, eu quero estar numa cidade tranquila, eu quero botar meu pé na água. E eles pensaram em Santos, que é a cidade onde Veríssimo não nasceu e não foi criado, mas virou adulto no Santos. E a Amanda, a esposa dele, tem a família em Santos. Então, quando eles se viram inseguros, tristes, preocupados, foi a cidade de Santos, o clube, que meio que chamaram a atenção. Falou: a gente precisa voltar para casa. Então o Veríssimo fez muita força para sair. O Santos não ofereceria a mesma coisa que os outros clubes. Esses outros clubes pagariam uns 20 milhões de reais em condições muito melhores. Convenhamos, né? Palmeiras não precisa pagar em 4 anos. Mas o Veríssimo falou: eu preciso ir, qual que é o meu valor? O Santos pode assim, tá? Eu estou em guerra, meus filhos não estão indo para a escola, eu preciso ir embora, me ajuda, eu fiz tudo o que vocês queriam, agora é a vez de vocês. Então, o Aldo Rail, que é o Clube de Projetos Econômicos, aceitou essas condições muito pela vontade do Veríssimo, pela atuação do Alexandre Matos e também dos empresários envolvidos. Por isso que eu brinco que parece que é mentira, porque geralmente você contrata e precisa pagar. O Santos contratou o Moisés à vista, porque o Fortaleza não acredita no Santos. O Santos teve que fazer acordo com o Rony para o Botafogo pagar o Galo, porque o Santos não tinha dinheiro, tá? Então, nesse caso do Veríssimo, o Santos consegue um jogador que, se tiver bem fisicamente, é dono da posição. É um zagueiro que, pra mim, é top 5 do futebol brasileiro em alto nível. Ele ia pra Copa do Mundo, resolve, sim, antes dele ser Ana. Mas ele resolve machucou completamente a situação do Santos em questão de característica. É bom de bola aérea, tem física, é um jogador técnico. Acho que complementa muito o jogo do Lampere, já foram dupla juntos, então... Pra mim, a negociação inteira foi boa. Aí tem 2 asteriscos que a gente pode conversar. 3, vai. O primeiro é o salário, que se é pra pagar salário alto, que se pague pra jogador como o Veríssimo, nessa parte eu tô de boa. Segundo, o Marcelo Teixeira terceirizar a contratação, porque vai ficar para o próximo, isso aí a gente pode questionar. E terceira, a vinda ao Brasil. Porque hoje está tudo lindo. Se daqui a um mês fala, não tem como o Veríssimo sair do país, você fala: caralho, entendeu? Então a gente vai ter que esperar essa vinda, porque hoje está tudo bem, semana que vem começa a preocupar. Aí tem Santos e Mirassol não joga, tem Santos e Corinthians não joga. Você fala: meu Deus, quando ele vem? A gente torce muito para que esse conflito, essa guerra não escale, né? Mas ele está no local hoje, no início de um conflito que já não pode sair. Então vamos entender como ele vem. Mas tirando esses asteriscos, que para mim são menores, a grande notícia é que o Santos contrata um zagueiro decente, bem decente, numas condições que não são praticadas mais no futebol. Que é esse parcelamento, porque ninguém acredita no Santos. Realmente eu tenho. E o Aldo Rail, por alguma forma, falou: não, beleza, o Santos vai pagar. É isso. E não vai. Não sabemos, mentira, não vou encher o saco não, mas é uma ótima contratação e é motivo pra, enfim, infelizmente se comemorar. A enquete é do Veríssimo. Então, eu ia passar por isso agora. Tem uma enquete aí, queridos, boa parte de vocês já viram, mas eu vou reforçar ela, que é se você acredita que o Lucas Veríssimo é um bom reforço para o Santos, tá? Inclusive, temos apenas 6% de um não, tá? O restante são 94% de vocês acreditando que sim, é uma boa ideia, tá bom? 582 votos, então a live ainda vai ocorrer, continuar. Mas, por favor, deixa seu voto pra gente entender, muito bom, tá bom? Muito bom esse comentário aqui. Qual? Da Isa. Pode ler. A Isa Ratiopi mandou, ou seja, a fama do Santos ainda não chegou no Catar. E ela mandou um superchat maravilhoso, tá? Inclusive, vou ler meu superchat antes da gente pular para o próximo assunto. O primeiro foi do Vitor Greco, que perguntou: Gabi, já chamou a esposa do Lucas para fazer bike? Não. Mas vai que podemos. Agora ela vai estar em Santos. A orla é maravilhosa, inclusive. E aí a própria Isa também mandou assim: Lucas Veríssimo do Catar para o Catado. Estão te ligando. Eu achei sensacional uma boa mensagem do também. Do Catar para o Catado é muito forte. E o Caio Laflame falou: caravana hoje às 21h99 para buscar o xerife. Então, assim, vocês se organizem. Eu não sei quando, né, ele pode vir.
Mas é o caso que eu acho que teria uns malucos no aeroporto, né? Com o Veríssimo. Não, sem dúvida. Eu acho que. Sem dúvida. Eu acho que geralmente a gente faz esse tipo de festa por atacante, né? Não, a volta Mas no caso do Santos, que teve Alexis Duarte aí, a situação o Veríssimo tá feia pra cá. Ó, só completando, o Carlos Hilário falou assim, perdoado, forçou a saída e agora forçou o retorno. Tem essa. A saída do Veríssimo foi bem complicada. Segue no coração. Só que assim, eu não quero defender o Veríssimo aqui, porque eu não sou advogado dele, né? Eu sou pago pelo UOL pra informar. Mas o Veríssimo, naquele ano, sendo negociado pelo Benfica, em que ele quase não jogou a semifinal contra o Grêmio, era um Santos em ebulição, né? Era o presidente sendo empichado, o Santos completamente sem comando. O Cuca era o técnico, auxiliar, dirigente de futebol, médico e roupeiro ao mesmo tempo. Então, o Santos está totalmente perdido, tá? E o Veríssimo era mais jovem do que é hoje. Não foi legal o que o Veríssimo fez, mas no final das contas ele acabou jogando muita bola a semifinal da Libertadores e ficou até o final quando foi pro Benfica. Mas não foi só o Veríssimo que quis sair desesperadamente naquele ano, porque de fato o Santos era uma bomba, tá? Com Pérez e depois com Rolo. Então, eu acho que num clube mais organizado aquilo não aconteceria, tá?